Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos Hoje nós iremos continuar aqui o estudo de Zenão. Vamos para a área da física hoje. 1, 2, 3. A física estoica. Esse é o assunto de hoje. Na aula anterior, a gente falou sobre a lógica dele, tal, que era bem parecida com o Epicuro, só tinha algumas diferenças na questão de sentir, assentir e apreensão. E outros detalhes também. Vemos uma aproximação da sensação com uma verdadeira lógica. Hoje nós veremos a física, como já falei. Então, Zenão ele declara que a física ela é a árvore da estrutura filosófica dele. Então nós temos a lógica como um muro que delimita as coisas e defende através da lógica. E a física é o produto, nem o produto, vamos dizer que é as bases. Porque os produtos é a ética, são os frutos. Mas aqui nós vamos falar sobre as bases. Ou seja, a lógica é a defesa e a física é a base. Então ele se baseia na physis, na ideia de physis, da física, como a verdadeira base do sistema estoico dele. Beleza? Até aqui tá tudo bem? Vamos continuar. Vamos discorrer conforme a gente foi evoluindo aqui nessa questão de materialismo monista, panteísta dele, que ele se aproxima muito de uma ideia monista, panteísta e materialista das coisas. Por enquanto a gente vai discorrer sobre isso no futuro. Primeiro, vamos falar sobre o ser, o grande ser que todo mundo fala, tal. Para Zenão, o ser é tudo que pode agir e sofrer. Tudo que age e sofre é ser, na visão dele. Também na visão dele, ser e corpo são a mesma coisa. Não existe diferença entre ser e corpo. Beleza? Só que existe aqui mais algumas denominações do ser que Zenão tinha, que era bem diferente de Epicuro. Nós temos a ideia do ilemorfismo e do ilozoísmo, que é o que a gente vai falar agora. Eu vou explicar de uma forma bem devagar, ok? Essas ideias aqui vieram com Aristóteles, tá ok? O ilemorfismo é aquela questão de matéria em potência e forma em ato, segundo a qual todos os seres corpóreos são compostos por matéria, que ele denomina como potência, e forma como ato. No futuro, a escolástica vai pegar isso daí para fazer as filosofias deles. Então vocês estão vendo que existe bastante coisa que Zenão ele estava fazendo que foi usado depois. Principalmente a filosofia aristotélica. Depois de um tempo ela começou a ser usada. E teve muito problema de adaptar Aristóteles. Então podemos chegar à conclusão que o ato e o ser são equivalentes. Porque ele está dizendo o quê? Que o ato é a forma e remete a forma ao ser. E a matéria é a potência que remete ao deve ser. Então nós temos aqui a potência como algo que pode existir. O ato como ser. Então existe uma equação entre essas coisas. São equivalentes. Esqueci, botei aqui esse sinalzinho de igualdade, significa que eles têm uma relação de igualdade. É claro que hoje em dia a gente vê que as coisas são muito mais complexas, de certa forma, do que dizer que a matéria e o deve ser são iguais. Existe uma igualdade entre matéria e potência. Existe uma igualdade em forma e ato, como por exemplo aqui. Nem sempre a matéria ela é equivalente, como por exemplo, criar matéria escura. Tem como? Criar humanos de forma artificial? Tem como? Então não existe uma equivalência. Muito porque não existe equivalência, é por isso que nós fazemos tecnologia, por exemplo. Criamos matéria, vamos dizer assim, manipulamos matéria. Então não existe a forma equivalente,
como se acreditava. E nós também temos a variação da forma, também. A variação da forma, responsabilização de um louco, responsabilizar um animal. Se a forma ela fosse equivalente, nós responsabilizaremos o louco, nós responsabilizaremos o animal. Só que, como você sabe, tem muitos casos em que eles não podem ser responsabilizados. Ou seja, existem formas diferentes. Então, no caso, não existe uma equivalência exata, como Zenão prega, entre matéria e forma. Se não existe uma equivalência entre elas, então não existe uma equivalência entre potência, matéria, forma e ato. Mas é isso que ele acreditava, que existia, tanto ele quanto Aristóteles, acreditava que existia uma equivalência. E tem o porquê ser desse jeito, tá certo? Vocês precisam entender que a filosofia desses caras, elas foram feitas seguindo uma lógica. Então, isso aqui faz parte do resto das coisas que vão vir aqui mais para frente. Então, para ele, precisava ter uma relação de equivalência aqui para ele poder explicar as coisas que vão vir aqui mais para frente. Aí, para coisas não físicas, ele tinha que dar uma explicação para isso daí. A explicação para as coisas não físicas era que elas vinham em forma de contexto, como por exemplo a fala. Aí ele dizia que a matéria era o meio daquilo, que são as pessoas, e a forma é o contexto das pessoas conversando. Então, para coisas não físicas, ainda assim existia matéria e forma. Vocês podem ver que ele era bastante inteligente. Isso aqui é muito inteligente, fazer essas relações aqui. Agora vamos falar sobre o hilozoísmo dele. Não é nada mais, nada menos do que tudo sente. Essa é a ideia. Vou falar aqui para vocês. É uma concepção da matéria que, por extensão de toda a natureza, os hilozoístas consideram que toda a realidade, inclusive a inerte, está dotada de sensibilidade. Logo, se ela está dotada de sensibilidade, ela pode ser, porque ela pode sofrer. Agir, aí eu não sei, só está botando dotada de sensibilidade, ela é sensível, muito sensível, cuidado, para não ferir os sentimentos dela. Portanto, animada por um princípio ativo. Isso aqui é muito importante. Existe uma sensibilidade naquilo e existe um princípio ativo por trás daquilo que faz com que a natureza e a realidade sejam animadas. Isso aqui é um ponto muito interessante. Tudo isso aqui tem um porquê, tá ok? Tudo isso aqui tem um porquê dele estar fazendo isso daí. Aí nós partimos agora para a verdade. Agora nós vamos para a parte do monismo. A mistura do monismo e Heráclito, uma zoeira fodida. Então, para ele, a verdade ela é dividida em dois. A verdade ela é ativa e passiva. Então nós temos o ativo e o passivo. O ativo sendo a forma e o logos, e o passivo a matéria e a substância, sem qualidade. Também temos algumas características do incorpóreo também que ele precisava explicar. Então vamos unir tudo aquilo que ele disse anteriormente. Então aqui ele abriu caminho entre forma e ato, matéria e potência, exatamente para construir isso aqui. Isso aqui foi a base do bolo. Então o ativo ele é a forma, que é o ato, por consequência. E o passivo ele é a matéria, que é a potência. Essa foi a construção que ele foi fazendo. Agora vamos discorrer um pouquinho mais sobre o logos. Como é que funciona o logos para ele, que é o mais importante para a gente descrever. Isso aqui é muito interessante, cara. Ele falava sobre uma razão divina, um Espírito Santo, um sopro ardente e um panteísmo consciente. Mas vamos por partes. Razão divina. Mesmo que tudo seja imperfeito, no todo é perfeito. Então aqui vocês já sacaram que ele já está andando para aquilo que nós conhecemos como predestinação. Porque ele diz, mesmo as coisas sendo imperfeitas, no conjunto é tudo perfeito. Isso aqui vai sair a predestinação e vai sair a providência disso daqui. Nós vamos ver ideias como, por exemplo, no esboço do todo é perfeito. Na ideia está tudo ok. A ideia foi perfeita, foi executada. E se nasceu imperfeito, é porque era para ser assim.
Nasceu imperfeito era porque era para você ser imperfeito mesmo. Se eu falasse isso daqui dentro de um ambiente religioso, você não saberia que eu estou falando de Zenão. Só para você ter uma ideia. Dá até para fazer um negócio lá do Sputnik. Quem falou isso? Sob a providência. Por finalidade, tudo está indo como era para ser. Se aconteceu era porque era bom e o melhor. E tudo que acontece é necessário. Aí vem a grande questão. E a inteligência do sábio? Que também era uma pergunta lá de Epicuro. Aí aqui ele coloca a predestinação porque ele precisava responder isso. Aí ele diz que a inteligência está agindo conforme o destino. Ou seja, o homem sábio, ele é sábio não porque ele estudou, não porque ele teve experiência, ele viveu uma experiência, mas simplesmente porque era o destino dele. Simplesmente isso. Ele já nasceu sábio. Não interessa a experiência dele, quanto tempo ele passou para adquirir esse conhecimento. Já era o destino dele. Sua racionalidade serve para aceitar o seu destino. E já era. Chega de mimimi. Acabou-se. Então aqui a gente vê uma diferença muito grande entre Epicuro e Zenão. Porque Epicuro via, de certa forma, o caos, uma causalidade das coisas, mesmo que seja mínima. Esse aqui não. É tudo perfeito. Tudo que era para acontecer e já era. Então nós vemos que existe uma aproximação entre o destino e o logos, ao ponto do destino se tornar equiparado a logos. O logos é o destino. Ou seja, a razão ela é governada pelo destino. Essa é a ideia principal aqui dele. E a sua racionalidade, ela só serve se você aceitar seu destino. Se você não aceitar seu destino, ela é uma racionalidade sem função social, vamos dizer assim. Você é disfuncional para a sociedade. Essa é a ideia. Aqui nós temos a ideia do Espírito Santo, que é basicamente, vocês vão ver aqui, ó, é muito igual. Deus penetra toda a realidade. Ora inteligência, ora alma, ora natureza. Vocês vão se lembrar muito de como falam da Trindade, sobre a questão de que o Espírito Santo é que convence as pessoas. E é exatamente o trabalho do Espírito Santo é convencer as pessoas. Está guardado nessa sentença, que Deus precisa penetrar na realidade daquela pessoa, na sua inteligência, na sua alma e na sua natureza íntima. Então aqui claramente a ideia do Espírito Santo, muito antes de existir a ideia do Espírito Santo. E o sopro ardente também, que era algo que ele falava muito. Falava sobre que a vida ela é dada através de um sopro, fala sobre o calor e que a alma é o fogo. Lembra muito Heráclito essa parte aqui. O homem é privilegiado por ter uma parte de Deus, o Logos. Isso aqui inspirou muitas músicas, como por exemplo, eu não sou o dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Aí, ó, de onde é que vem isso daí? Então nós temos aqui que a nossa parte divina é a parte do Logos, a parte da razão, mesmo que essa razão seja governada por um destino. Ou seja, deu é aquela coisa, dá e toma. É aquela coisa, eu dei o brinquedo para você, mas ainda assim é meu. Isso é que eu acho muito estranho. E nós temos as coisas mais fodidas assim, dizer não, cara. Que desgraça foi que ele tava fazendo isso aqui, velho. Nessa parte aqui, ele diz que Deus é a natureza, é tudo, é todas as coisas, vai se fundindo, Deus vai se fundindo com a natureza. Então Deus é a natureza, aqui, nessa parte aqui. E é por isso que ele cria a ideia da predestinação. Aí vem a ideia de predestinação, porque ele segue a ideia de um panteísmo consciente. Então você precisa entender a cabeça do cara para você ver o porquê que ele fez as coisas. Porque se você seguir o raciocínio dele, se tudo está em tudo e Deus está em tudo, então ele governa tudo. Governa ao ponto de até mesmo o próprio destino das coisas ele mesmo criar. E é aqui que ele fala, tudo é como a razão quer que seja. É perfeito porque não seria assim se não fosse. Vamos falar agora sobre a razão seminal. Deus é inteligente, fogo artifício, que metodicamente criou o cosmos e assim criou as razões seminais, que é o destino que comanda essas razões seminais.
E isso só é possível por causa do Logos. Mas a gente vê que o Logos, ele se equipara a destino, como a gente viu anteriormente. Então, no caso, eu poderia botar aqui facilmente, o destino, ele é o sêmen de todos os sêmens. Então, no caso, Deus criou as razões seminais, e o destino, ele rege e é uma razão primeira dessas razões seminais. Então, a base é o destino. O Logos, ele é a mesma coisa praticamente. É só mudar de moeda, é uma moeda de dupla face, que tem uma equivalência. Então ele faz parte, é uma razão que faz parte, ao mesmo tempo que controla. É um controlador que nem um chip. Um controlador dentro do controlador. Vamos dizer assim. Deus é o princípio de todos os princípios. Daí, Deus aqui é corpóreo, isso aí é também a ideia do panteísmo dele. Diz que ele é corpóreo e se expressa pelo Logos. Aqui a gente vê mais uma vez se aproximando da questão do Espírito Santo, que se apresenta com materialidade e realidade através do Logos, ou através até mesmo do destino. E aqui ele já chuta o pau da barraca mesmo e bota Deus como Logos. Mas se a gente levar em conta que essa visão depois virou a visão da Trindade, aí vai fazer sentido isso aqui que ele está dizendo. Então ele dá uma equivalência entre Deus e o Logos. Depois foi botada a teoria da Trindade. Mas aqui ele não tinha essa noção aqui. A razão inteligente primeira. E por hoje é só. Tá bom? Vamos parar por aqui porque o assunto é muito longo. Na próxima aula a gente vai falar sobre os átomos. Os átomos semelhantes, porém com diferenças. E vai ser um assunto muito extenso. A gente vai ter que falar sobre isso. Vai ter que falar sobre as características do incorpóreo, que é também um assunto muito extenso. E também um apocalipse estoico. Sim, Zenão falava sobre um apocalipse. Aliás, todas as doutrinas daquela época falavam de um apocalipse. Era comum na cultura lá do pessoal ter um apocalipse. Pode ver que tem Ragnarok, tem a zoeira fodida. Os caras pensavam em apocalipse o tempo todo. Isso é uma consequência do quê? De início e fim. A maioria dos filósofos não concebiam algo indefinido, indeterminado. Para eles tem que ter um início e um fim. É inconcebível. Assim como é inconcebível para a maioria dos seres humanos essa ideia. Então por hoje é só, galera. Valeu.